O que acontece quando você junta um Magyaru e um garoto com tendências a se tornar hikikomori? Esse é com certeza o aspecto mais extraordinário dessa animação. A narrativa dá indícios de que o protagonista tinha tudo para se tornar um hikikomori. Um garoto de 15 anos que só pensa em trabalhar, não tem tato social nenhum, sem amigos e ainda por cima passou por um trauma na infância. É ou não é um prato cheio? Felizmente, a heroína da história aparece literalmente do nada para tirá-lo do seu mundinho isolado. Com toda a espontaneidade e simpatia de Magyaru, Marin causa um choque em Gojo, fazendo ele pensar em como a vida é diferente para uma pessoa que tem facilidade em se socializar. Como se não bastasse a dificuldade em interagir, o Akana ainda era feito de bobo pelos colegas. Alguns se aproveitavam da passividade do garoto. Marin, por ser completamente o oposto dele, vê o rapaz naquela situação e tem uma reação avessa, dizendo que ele precisaria se impor diante dos outros, dizer o que sente e levar em conta suas vontades em primeiro lugar. Para nós, principalmente brasileiros, isso pode parecer uma coisa normal, sermos francos com relação às nossas opiniões e sentimentos. Se alguém faz algo que não gostamos, é comum sermos claros e objetivos com relação a isso. No entanto, no Japão isso é bem diferente. Ao contrário de nós, eles são muito fechados, principalmente nas relações sociais. É comum você ouvir relatos de estrangeiros dizendo que no Japão existe o costume de analisar o contexto, que muitas coisas não são especificamente ditas, que se deve sempre ler nas entrelinhas. Por exemplo, se você chegar atrasado no trabalho, vamos supor que o seu trem atrasou. Mesmo que você tenha ligado avisando que iria se atrasar alguns minutos, quando você chegar no serviço, teu chefe vai te perguntar se está tudo bem. Vai ser super clemente e compreensivo, mas no fundo ele literalmente está dizendo que você não deve deixar isso acontecer nunca mais. Por mais que ele queira dizer que aquele dia era importante, que você não deveria ter se atrasado, ele não vai falar isso de forma direta. O próprio idioma nativo possui esse aspecto. Em japonês é um pouco mais difícil de se ir direto ao ponto. Por exemplo, se referir a alguém no Japão como você pode ser algo extremamente agressivo dependendo da situação, sem contar os inúmeros pronomes de tratamento, as formas formais da língua, como o keigo, por exemplo, que curiosamente são completamente ignoradas pela Marin. A personagem é baseada em uma subcultura japonesa chamada Gyaru. Para entendermos por que ela é tão legal, nós precisamos entender essa subcultura. Quando as pessoas falam sobre as Gyaru, geralmente dizem que elas usam muita maquiagem, roupas extremamente coloridas e chamativas, quase sempre têm o cabelo tingido de loiro ou com alguma cor clara, e às vezes até mesmo a pele delas é bronzeada. Mas essas são características superficiais das Gyarus. Felizmente, essa subcultura não está limitada a isso. As Gyarus são simplesmente as garotas mais incríveis do Japão. Gyaru está muito mais relacionada a um estilo de vida do que uma forma de se vestir ou se maquiar. Elas têm a ideia de autoaceitação muito bem estabelecida, não têm problemas em expressar seus sentimentos, fazem o que têm vontade ao invés de fazer as coisas buscando aprovação externa, vão completamente na contramão do estereótipo da mulher japonesa moderna. Além de tudo isso, elas também têm o costume de falar de forma bem informal, o que faz com que qualquer pessoa se sinta super confortável em conversar com elas. Por essas características, é notável que Kitagawa realmente vive em um mundo completamente diferente de Gojo. Mas uma coisa não podemos deixar passar. No anime fica claro que a origem do problema do nosso guerreiro está relacionado a um acontecimento traumático de sua infância, e isso é mais comum do que se imagina. Dentre as principais características dos hikikomoris está a fobia social, que geralmente é proveniente de experiências traumáticas do passado. A ansiedade e o medo de rejeição é tão grande que o indivíduo passa por um severo processo de baixa autoestima, se sentindo inválido, inútil e desnecessário, algo que vai a cada dia desencorajando mais e mais a busca por interações sociais. É exatamente, o medo de ser rejeitado e excluído pelos outros. Esse é o sentimento que Gojo apresenta a não querer se misturar com outras pessoas por ser um amante de bonecas Hina. Marin, pelo contrário, apesar de ser otaku, nunca espera a aprovação das outras pessoas. Como uma boa Gyaru, ela simplesmente gosta do que gosta e ponto final.
Eu pessoalmente acredito que essa é a base da relação dos dois. Esse contraste é o elemento que faz eles se apaixonarem um pelo outro. Eu sei, o anime realmente faz o Akana parecer um bobão que nunca viu mulher na vida e que faria qualquer coisa que a Kitagawa pedisse, pelo simples fato de ela ser uma menina bonita. Mas não é bem isso. Fica mais do que claro que se não fosse pelo sermão que ela deu nele, o seu jeito espontâneo de viver a vida sem busca de aprovações externas e o simples fato de não julgá-lo como um esquisitão por gostar de bonecas Hina, Marin não teria conseguido fazer o rapaz se sentir seguro para se aproximar dela. A relutância de Gojo em se tornar seu amigo prova isso muito bem. E esses já são motivos mais do que o suficiente para ele se apaixonar por ela. Mas por ser um cara super retraído, ele se vê como alguém sem chance e é aí que a Marin fará a sua parte em se apaixonar por ele. E isso vai acontecer justamente pelo fato de Gojo não ter segundas intenções com Marin. Em momento algum, ele pensa em fazer o cosplay para ela, esperando algo em troca. Ele só queria cumprir sua promessa e fazer ela feliz. A Kitagawa percebe isso. Percebe o interesse genuíno do Gojo pela pessoa dela e pelos seus gostos. Você com certeza já ouviu alguém dizer que quando amamos alguém, a nossa felicidade está na felicidade do outro. E nesse caso, nós temos um exemplo perfeito disso. Duas pessoas juntas se realizando no que fazem um pelo outro. Quer um momento mais perfeito do que a Marin dizendo para o Gojo que ele vai conseguir ser um talentoso Kashira no futuro? Tirando da cabeça dele as dúvidas e incertezas que tivesse naquele momento, simplesmente por acreditar no potencial dele, devido à grande dedicação que ele mostrou ter ao cumprir com a promessa que fez a ela, mais uma prova de que o interesse de um pelo outro é genuíno é que a Marin, assim como o Akana, está interessada nele por quem ele é, quer conhecer e saber mais sobre ele. Por isso, quando ele diz que a palavra bonita para ele é muito mais do que um elogio, é algo verdadeiro que ele sente do fundo de seu coração, Marin guarda essa informação e, inevitavelmente, quando ele diz que ela estava bonita, ela entende que para ele isso significa algo muito especial, que ela de fato é especial para ele. Hoje em dia, temos muitas pessoas por aí encarando esses problemas de fobia social. No próprio Japão, o número de hikikomoris vem aumentando ano após ano. Infelizmente, não temos uma Marin para todo mundo. Mas a lição que a relação dessas duas pessoas deixa é válida para qualquer pessoa. Por mais retardado que possa parecer algo que você goste, desde que não seja algo criminoso, você pode e deve ser livre para expressar isso, sem medo e sem vergonha de ser quem você é. A própria sociedade japonesa deveria aprender com as gyaros a expressar melhor suas emoções, a se abrir mais com as pessoas que elas gostam e ser mais direta em suas relações. O Japão é um dos países que lidera os rankings de suicídio no mundo. Para se ter uma noção, no primeiro ano da pandemia, o número de mortes por suicídio foi maior do que o número de mortes pelo vírus, algo extremamente triste. Não há arma mais poderosa contra problemas como a depressão, fobia social e o suicídio do que o diálogo. Por mais que a princípio tenhamos medo, sintamos vergonha de sermos quem somos, a verdade é que no mundo real, fora das nossas cabecinhas, as pessoas não estão nem aí para o que nós gostamos ou deixamos de gostar, para a roupa que nós vestimos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Elas estão simplesmente preocupadas em viver as próprias vidas. A cena perfeita que elucida isso é quando Gojo e a Marin chegam no evento de cosplay e o Akana já sente a fobia social bater e começa a pensar que está todo mundo olhando para eles. Ele já toma aquilo como algo ruim e pensa que não era bem-vindo naquele lugar. Já que Kitagawa levou a situação de forma natural e ainda tirou uma onda com a cara dele. Por mais que esse anime aparentemente seja um romance adolescente, ele está repleto de camadas fascinantes sobre o comportamento social moderno. Eu mal posso esperar para continuar acompanhando.